Olá, diletos alunos, tudo bem? Outro ponto que é muito cobrado nas provas da Sebrasp, da CESP para a carreira policial é organização da administração pública. Quando nós assistimos à aula de princípios da administração pública, nós vimos que a administração pública, no seu critério subjetivo, é formado pela administração pública direta e indireta. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, é interessante a gente relembrar que a organização administrativa, ela pode se dividir em setores econômicos. E aí a gente tem o primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor. Primeiro setor, a gente fala da economia, é a própria máquina estatal. É o Estado propriamente dito, que é a administração pública direta e indireta, que nós vamos estudar na aula de hoje. Segundo setor, a gente está falando do mercado. Quem está no mercado que executa atividades administrativas. Eu estou falando de uma concessionária ou uma permissionária de serviço público. Nós teremos aula de serviço público também. E o terceiro setor é a sociedade civil, que pode executar serviços socialmente úteis, não prestam serviços públicos. Eu estou falando do Sistema S do Brasil, SESC, SEBRAE, SESI, SESC, e estou falando das organizações sociais e das OCIPs. Graças a Deus, esse aspecto não foi cobrado ainda nas provas da Polícia Militar. O que vocês têm que se concentrar é no Estado. Como o Estado se organiza para executar as suas atividades administrativas e prestar o serviço público. Esse assunto é muito cobrado nas questões da Sebrasp ou da CESP. E aí, a gente vai começar a analisar como a administração pública se organiza. Lá no início do slide, quando você olhar o nosso material, eu indico duas legislações fundamentais para que você possa entender melhor o assunto, que é o Decreto-Lei 200 de 67 e a Lei 13.303 de 2016, que trata do Estatuto das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Então, o Estado brasileiro, a administração pública, no seu critério subjetivo, e a gente tem que lembrar que é esse critério subjetivo que foi aceito pela nossa Constituição Federal, foi criado pelo Decreto-Lei 267. Então, o Decreto-Lei divide a administração pública como conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e entidades responsáveis por força de lei ao exercício da função administrativa. E dentro da administração pública, nós temos a administração pública direta e indireta. Quem é a administração pública direta? A administração pública direta é formada pelo conjunto de órgãos pertencentes aos entes federativos, aos entes políticos. Eu estou falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já a administração pública indireta é formada por entidades que surgem no ordenamento jurídico, mediante lei, para auxiliarem a administração pública direta no exercício das funções administrativas. E aí eu estou falando daquelas entidades mencionadas no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Professora, mas eu já ouvi falar de uma tal de agência reguladora. Agência reguladora nada mais é do que uma autarquia de regime especial. Já ouvi falar de agências executivas, que são autarquias ou fundações públicas que estão passando por um processo de modernização para melhoria no exercício das suas finalidades precípuas. E consórcio público, que é quando dois ou mais entes se unem para criarem uma nova pessoa que vai executar serviços de comum acordo. E nesse caso, se esse consórcio público tiver personalidade jurídica de direito público, terá natureza jurídica de autarquia. Então, a gente pode afirmar que existem 4 entidades integrantes da administração pública indireta: autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Mas antes da gente mergulhar nas características inerentes à
administração pública direta e as características inerentes a cada uma das entidades da administração indireta, é necessário a gente ver como a administração pública pode atuar dentro da administração pública, as formas de atuação da administração pública, que, de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, são a centralização, descentralização e desconcentração. Olha aqui para mim. A Constituição Federal estabelece lá no artigo 3º, inciso 4º, que um dos objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, da administração pública, é exercer atividades que visam o bem-estar da coletividade, que visam atender os interesses da coletividade. E a própria Constituição Federal estabeleceu a divisão de serviços e atividades para cada ente federativo. Então, ela fez uma divisão. Primeiro, ela pegou todos os serviços e atividades públicas e dividiu em 2 grupos, os serviços privativos e os serviços comuns. Serviços privativos de cada ente federativo, serviço privativo da União, por exemplo, o serviço de emissão de moeda no Brasil é um serviço de competência da União. Serviço de exploração de gás canalizado é um serviço de competência dos estados. Todo serviço de interesse local, a exemplo de transporte intramunicipal e o serviço de coleta de lixo e limpeza da cidade, é um serviço de competência municipal. E os serviços comuns são aqueles que podem ser executados por qualquer um dos entes federativos, como, por exemplo, serviço de promoção à moradia. Cansamos de ver, nós temos casas populares que foram construídas por municípios com terreno doado pelo Estado ou com o próprio terreno. Nós temos casas populares construídas com recursos federais. Então, serviço de promoção à moradia, serviço de saúde pública, são serviços de competência comum. Qualquer um dos entes federativos pode exercer esse serviço. E quando o serviço é executado diretamente pelo ente político que possui competência constitucional para isso, o Decreto-Lei 200 de 67 chama isso de serviço centralizado. Então, a centralização ocorre quando o serviço é executado diretamente pelo ente político. Então, por exemplo, quando um determinado município executa o serviço de coleta de lixo e limpeza da sua cidade, nós estamos diante de um serviço centralizado. Quando um estado é responsável pelo serviço de fornecimento de gás canalizado, nós estamos diante de um serviço centralizado. Quando a União, ela mesma é responsável pela emissão de moedas no Brasil, nós estamos diante de um serviço centralizado. Então, professor, eu já entendi. Centralização ocorre quando o serviço é executado pelo ente político que tem competência constitucional para isso. Perfeito. Então, centralização é quando o serviço... E aqui eu fiz um mapinha mental interessante. Então, centralização administrativa, o Estado executa diretamente as suas atividades através dos seus órgãos e agentes. Então, a execução da prestação do serviço é feita de forma direta e imediata. É o próprio Estado que tem competência constitucional para isso, é o próprio ente federativo que tem competência constitucional para isso, que executa diretamente a prestação desse serviço. Só que dentro do serviço público, a prestação do serviço público tem que ser uma prestação especializada. Ou seja, não pode ser qualquer ente ou qualquer órgão que executa um determinado serviço. Então, um serviço público adequado é aquele que é executado por alguém especializado. E aí, é dentro desse conceito de especialização que nós vamos encontrar a chamada desconcentração.
Olha aí no tela. Desconcentração. A desconcentração é um fenômeno de organização. Ah, professor, então a senhora está dizendo que na desconcentração, o ente político, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho essa lista de serviços e atividades que são de competência, vamos colocar de competência da União. A União, e aqui eu estou fazendo a figura representativa da União, a União tem uma lista de serviços e atividades que são de sua competência. E ele vai entregar cada atividade sua para um órgão especializado seu. Essa distribuição interna de serviços e atividades entre seus órgãos especializados se chama desconcentração. Eu até gosto de escrever a palavra desconcentração com O maiúsculo, para a gente lembrar que é uma organização, para não confundir com a descentralização. Então, desconcentração é quando o ente político ou a entidade da administração indireta pega a sua lista de serviços e atividades e distribui internamente entre os seus órgãos especializados. Então, quem executa a atividade é aquele ente político ou aquela entidade da administração indireta. Mas não é qualquer órgão seu, e sim um órgão especializado. Professora, e se por acaso existir uma determinada atividade que a União, o Estado ou o município não tem um órgão público especializado para executar? O que é que vai acontecer? Quando isso acontece, a lei dá duas alternativas para a administração pública. Através de lei, ela pode criar um novo órgão público e dar a esse novo órgão público aquela atividade ou serviço para ser executado de forma especializada. Porém, se não for possível a criação de um novo órgão público por limitações orçamentárias ou porque a administração não tem interesse em aumentar a sua máquina pública, a lei dá a outra alternativa. Quando o serviço deixa de ser executado pelo ente político que tem a competência constitucional para isso e é transferido para outra pessoa jurídica. Então, o serviço sai do centro, o serviço vai ser descentralizado. Então, percebam que na descentralização, o serviço deixa de ser executado pelo ente político e vai ser executado por uma outra pessoa jurídica. E aí o Decreto-Lei 267 estabelece dois tipos de descentralização. Eu tenho a outorga de serviço ou atividades administrativas e a delegação contratual de serviços. E aqui, de novo, um mapa mental. Na descentralização, o Estado desempenha as suas atividades por meio de outras pessoas. Então, na descentralização, o serviço deixa de ser executado pelo Estado, pelo ente político. Ele vai distribuir as competências para a execução daquela atividade para uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. E aí a gente tem que lembrar que Maria Silvia Zanella de Pietro estabelece 3 formas de descentralização administrativa. Eu tenho a descentralização das atividades administrativas e eu tenho a descentralização territorial. Lembrando que essa descentralização territorial só pode ser exercida pela União. Então, somente a União tem a competência para criar territórios no Estado brasileiro. Lembrando que hoje em dia não existe nenhum território criado. Os 3 territórios já existentes no Brasil foram convertidos a estados. Mas a Constituição continua permitindo que a União faça essa descentralização territorial. Mas o que costuma cair nas provas é a descentralização das atividades ou serviços públicos, que eu estou falando da outorga ou da delegação.
Na outorga ou na delegação, o serviço deixa de ser executado pelo ente político e passa a ser executado por outra pessoa jurídica. Professora, qual é a diferença entre a outorga de serviço para a delegação contratual de serviços ou atividades administrativas? A outorga de serviço público, gente, vai transferir tudo. Como assim, professora? A outorga de serviço público transfere tanto a titularidade para executar o serviço, como a competência para executá-lo também. Sendo que a outorga só pode ser formalizada através de lei. E a Constituição Federal e a legislação pertinente à prestação de serviço público é bem clara em afirmar que a titularidade de um serviço público não pode sair das mãos da administração pública. Em outras palavras, só quem pode ter a titularidade para executar um serviço público é quem faz parte da administração pública. Aí eu tenho que lembrar, se a administração pública é formada por duas entidades, a administração direta e indireta, se a administração direta são os entes federativos, aqueles que têm a competência constitucional para executar o serviço ou atividade administrativa, se são eles que estão transferindo a titularidade, quem é que sobra dentro da administração pública para receber essa competência? Quem sobra dentro da administração pública para receber essa competência são as entidades da administração pública indireta. Por isso que vira e mexe, a gente vê uma expressão numa prova dizendo: as entidades da administração pública indireta são oriundas da descentralização administrativa, da outorga administrativa. Baguncei aqui, mas vou desenhar aqui a outra forma. Vou apagar aqui rapidinho. Apaguei aqui. Então, nós vimos que a desconcentração, o serviço é uma organização interna e nós temos a descentralização por outorga ou delegação. Outorga, a gente vai transferir o quê? Titularidade mais competência para executar o serviço. Enquanto a delegação, haverá a transferência apenas da execução do serviço. A outorga sempre será formalizada através de lei. A delegação vai ser formalizada por contrato administrativo. E aí a gente pode representar assim. Vamos pegar um exemplo. Serviço de competência de um município, um serviço de coleta de lixo e limpeza da cidade. E aí, um determinado município, ele não tem um órgão especializado para fazer o serviço de coleta de lixo e limpeza na cidade. Ele tem duas alternativas. Ele pode criar um órgão, mas ele não tem interesse em aumentar a sua máquina pública, ou ele pode descentralizar. Ele resolveu fazer a chamada descentralização. E aí, ele pode fazer a outorga, só que a outorga vai transferir a titularidade mais a competência para executar o serviço. Só quem pode receber outorga de serviço público são entidades integrantes da administração pública indireta. Por quê? Porque vai haver a transferência da titularidade do serviço público. Enquanto na delegação contratual, eu vou transferir apenas a execução do serviço para uma outra pessoa. Na verdade, eu vou transferir para um particular vencedor da licitação. Ah, professor, então vou fazer uma licitação e vou selecionar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que demonstre capacidade para desempenhar aquele serviço por sua conta e risco, assinando um contrato administrativo. No caso da delegação, a titularidade continua nas mãos do poder público. O particular vai receber apenas no contrato administrativo a obrigação de executar aquele serviço. Então, a grande diferença
é que na outorga será formalizado através de lei porque eu transfiro a titularidade. Professora, um particular integrante do mercado, do segundo setor da economia, pode receber uma outorga de serviço público? Não, porque na outorga existe a transferência da titularidade. E só quem pode ter nas suas mãos a titularidade no serviço público é o ente político que tem a titularidade principal, prevista na Constituição Federal, que a gente chama a competência constitucional para executar o serviço ou atividade administrativa, ou uma entidade da administração indireta que foi criada por lei ou teve a sua criação autorizada por lei para receber essa titularidade do serviço público. Então, outorga, transfere titularidade e competência para executar o serviço. Execução da prestação do serviço de forma descentralizada é feita de forma indireta, porque não é mais o ente político que executa, vai ser outra pessoa que vai executar, de forma imediata. Então, vou atender através de terceiros as necessidades da coletividade. Lembrando que a outorga transfere titularidade mais competência para executar o serviço, enquanto na delegação vai ser transferida apenas a execução do serviço em si. E aqui, a gente tem que entender que a desconcentração administrativa é um fenômeno de distribuição interna de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica. E aí as pegadinhas da prova. Eu posso confundir desconcentração com descentralização administrativa de forma nenhuma. Descentralização, eu só tenho a presença de uma pessoa jurídica que distribuiu internamente as suas atividades entre os seus compartimentos internos, entre seus órgãos especializados. Enquanto na descentralização, o serviço deixa de ser executado pelo ente político e passa a ser executado por outra pessoa jurídica. Se for através da outorga, vai ser executado por uma entidade da administração pública indireta. Se for através da delegação contratual, vai ser executado por aquele particular, pessoa física ou jurídica, vencedora da licitação, que vai assinar um contrato administrativo para executar aquele serviço público, ficando o poder público, o ente político, com a titularidade do respectivo serviço. A administração pública direta. Agora que a gente já sabe que a centralização é quando o ente político executa diretamente a atividade cuja competência é conferida pela Constituição Federal. A gente sabe que todo serviço e atividade administrativa que visa atender às necessidades da coletividade deve ser executado por alguém especializado. Portanto, haverá desconcentração, que é a distribuição de atividades entre órgãos especializados, e a gente tem a descentralização, quando o serviço deixa de ser executado pela administração direta e passa a ser executada para a administração indireta. Vamos agora estudar como a administração pública se organiza. A gente sabe que ela se divide em administração direta e indireta. Quem seria a administração pública direta? A administração pública direta, ela é formada por um conjunto de órgãos e agentes pertencentes aos entes políticos, pertencentes aos entes estatais. Então, a administração pública direta é formada por um conjunto de órgãos pertencentes à União, Estado, Distrito Federal e municípios. São eles que representam a administração pública direta. Principal componente integrante de cada ente federativo são os seus órgãos públicos. E sempre cai esse conceito de órgão público. O que são órgãos públicos? Artigo 2º,
inciso 2 da Lei 9784 de 99. Então, a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, dá esse conceito para a gente. O que são órgãos públicos? Órgãos públicos são centros de competência despersonalizados, instituídos por lei para o desempenho específico de suas funções. Principal característica dos órgãos públicos: não possuem personalidade jurídica própria. Professora, o que é ter personalidade jurídica própria? Vou lhe contar. É ser titular de direitos e obrigações. Só quem tem personalidade jurídica própria é o ente estatal ao qual o órgão público pertence. Então, olha para mim. Pense que o órgão público pode ser equiparado a um órgão do nosso corpo. Então, o nosso coração, nosso fígado, nosso pulmão, ele só tem funcionalidade dentro da nossa estrutura. É isso que acontece com os órgãos públicos. Os órgãos públicos são centros de competência, instituídos por lei para desempenharem uma atividade específica. Órgão público não tem personalidade jurídica própria, não é titular de direitos e obrigações. Por consequência, tudo que um órgão público fizer, de bom ou de ruim, vai ser atribuído ao ente estatal ao qual esse órgão público pertence. Isso é chamado pela doutrina de teoria do órgão. Então, órgão público não possui personalidade jurídica própria. Professora, mas eu já ouvi a história de um órgão público que tem número de CNPJ, né? Uma Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o Ministério da Saúde, eles têm número de CNPJ. O fato de um órgão público ter número de CNPJ não significa que ele tem personalidade jurídica própria. Significa que ele é um órgão gestor de recursos, que tem número de CNPJ para identificar em qual área aquele recurso foi aplicado. Então, é praxe os ministérios e secretarias terem número de CNPJ vinculado ao ente estatal ao qual esse ministério ou essa secretaria pertence. O fato de ter número de CNPJ é apenas para facilitar o controle contábil dos gastos. Não significa que tem personalidade jurídica própria. Professora, estou quase entendendo, mas me dê um exemplo para facilitar. Se você vai entra com uma ação na justiça para solicitar o fornecimento de um medicamento de alto custo para o seu filho. E aí você entra com uma ação e consegue. Essa ação vai ser impetrada contra o Estado. Então, o Estado do Amazonas vai ser condenado ou o Estado de Alagoas vai ser condenado a entregar esse medicamento de alto custo. Então, o Estado de Alagoas vai ser notificado dessa obrigação, ele vai mandar um ofício para a Farmex, que é o órgão especializado do Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento de alto custo. E durante 12 meses, esse medicamento de alto custo é fornecido a você. Quando você chega no 13º mês e o medicamento não é entregue, não adianta você fazer escândalo, cobrar a responsabilidade do diretor da Farmex, porque o diretor da Farmex, a Farmex é um órgão público, é um centro de competência despersonalizado, instituído por lei para cumprir aquela determinação do Estado de Alagoas. Portanto, tudo que um órgão público fizer, de bom ou de ruim, será atribuído ao ente estatal ao qual aquele órgão público pertence. Um outro exemplo. Secretaria da Receita Federal. É o órgão público federal responsável pela arrecadação de tributos. Tudo que a Secretaria da Receita Federal fizer de bom ou de ruim será atribuído ao ente estatal ao qual esse órgão público pertence. Portanto, lembro aos senhores, portanto, tudo que ele fizer de bom ou de ruim será atribuído ao ente estatal ao qual esse órgão público
pertence. Então, se a Secretaria da Receita Federal, num determinado ano, arrecadar muitos tributos federais, tiver uma arrecadação recorde, isso vai ser bom para quem? Para a União, que vai ter mais recursos para gastar para atender às necessidades da coletividade. Se houver uma arrecadação abaixo do esperado, isso vai ser ruim para quem? Quem é que vai ficar com pouco dinheiro para pagar as suas demandas? A União. Por quê? A Secretaria da Receita Federal é apenas um órgão especializado da União na arrecadação de tributos federais. Olho na tela. A doutrina chama esse fenômeno de teoria do órgão. Então, em razão da teoria do órgão, pelo fato do órgão público não ter personalidade jurídica própria, todos os atos praticados por um órgão público serão de responsabilidade, serão atribuídos ao ente estatal ao qual esse órgão público pertence. Quando a gente fala de responsabilização, a doutrina utiliza a expressão com base na teoria do órgão, chamado de teoria da imputação volitiva. Eu só posso imputar, cobrar responsabilidade daquele que tem vontade própria. Como o órgão público não tem vontade própria, o órgão público é apenas um centro de competência que vai exercer aquilo que a lei determina de acordo com a sua funcionalidade dentro do ente estatal ao qual ele pertence, eu só posso cobrar ou imputar responsabilidade ao ente estatal ao qual aquele órgão público pertence. E aí, já caiu em algumas provas a situação da capacidade processual. E aí, vamos lembrar, capacidade processual. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Portanto, via de regra, não possuem capacidade processual. Se eu falei via de regra, porque tem uma exceção. Artigo 70 do Código do Processo Civil. Capacidade estabelece possibilidade de capacidade processual excepcional. O que é capacidade processual? É a capacidade de figurar no polo passivo ou ativo de uma ação judicial. Para você ingressar com uma ação judicial, ou você é pessoa física, ou você é pessoa jurídica. Então, quando há um conflito entre uma Secretaria de Saúde de um determinado estado com o Ministério da Saúde, e se esse conflito for até o judiciário, será uma ação da União contra o estado de Alagoas, por exemplo, ao qual aquela Secretaria de Saúde pertence, porque são órgãos públicos que não têm personalidade jurídica própria. Agora, excepcionalmente, é possível essa capacidade processual excepcional nessas duas exceções que eu coloquei aí no quadro para vocês, que já foram cobradas em provas. Certos órgãos estabelecidos certos órgãos possuem capacidade processual na forma da lei. Exemplo, órgãos públicos que atuam na defesa do consumidor. PROCON. Então, PROCON é um órgão público que atua na defesa do consumidor e aí o PROCON, em nome da defesa do consumidor, pode entrar com uma ação judicial, pode ser um polo passivo ou ativo na ação judicial. Ou para órgãos da cúpula da hierarquia administrativa para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Então, se estiver tendo um conflito de prerrogativas institucionais entre órgãos da cúpula da administração pública pertencentes ao mesmo ente, então uma disputa por orçamento entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Digamos que o presidente não consiga resolver esse conflito, e aí, como eles são órgãos integrantes da estrutura da cúpula da administração pública, temporariamente poderia ingressar uma ação Ministério da Saúde contra o Ministério da Educação para a defesa das suas prerrogativas institucionais. Então, só é possível quando for para a defesa das prerrogativas institucionais. E essa capacidade excepcional só vai ser conferida a órgãos integrantes da cúpula da administração pública. Então, seria ministérios e secretarias. E aí, no material de vocês, eu coloquei só um mapinha mental para memorizar. Órgãos públicos, centros de competência despersonalizados.
criados por lei através da desconcentração. Ah, professora, então quando se cria um órgão e dá para ele uma atividade especializada, eu estou desconcentrando perfeitamente. E quando cai classificação de órgãos públicos, a classificação mais cobrada em prova é quanto à hierarquia. E aí a gente pode memorizar através de uma pirâmide. De acordo com a hierarquia, nós classificamos os órgãos públicos em independentes, e aí os órgãos independentes são aqueles que representam os poderes do Estado, por exemplo, gabinete do presidente, gabinete do governador, presidência da República, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado Federal, são exemplos de órgãos independentes. Órgãos autônomos são aqueles que ficam logo abaixo dos independentes, formando com eles a chamada cúpula da administração pública. Então, todos os ministérios e secretarias são considerados cúpula da administração pública. E aí, é a cúpula da administração pública, então, somatório dos órgãos independentes com os órgãos autônomos formam a chamada cúpula da administração pública. Perfeito? Então, independentes representam os poderes do Estado, autônomos são aqueles logo abaixo dos independentes, com poder de comando, né, e aplicação das diretrizes estabelecidas pelos órgãos independentes. Superiores são aqueles que vão comandar, coordenar atividades exercidas pelo principal conjunto de órgãos, que são os subalternos. Órgãos subalternos não têm conteúdo decisório. Órgãos subalternos vão executar as atividades. Então, exemplo de um órgão subalterno: uma delegacia, uma escola. Então, é um órgão que vai executar a atividade. Eu poderia dizer que um órgão superior seria a coordenadoria da educação do ensino médio, seria um exemplo de um órgão superior. O órgão autônomo seria a Secretaria de Saúde e o órgão independente seria o gabinete do governador. Então, esse seria o exemplo da classificação de acordo com a hierarquia. Então, nós temos os independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Chegamos agora na administração pública indireta, mas isso vai ficar para o próximo bloco, para a gente estudar com todos os detalhes necessários para esse assunto. Então, até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau!